Quero nessa manhã dirigir-me de uma forma mais objetiva e direta à igreja. E quando eu falo igreja, não me refiro à igreja episcopal, refiro-me àqueles que um dia passaram pela cruz do Calvário e tiveram a revelação de Jesus como Salvador e são membros do corpo de Cristo, estejam onde estiverem, aqui ou em qualquer outra instituição ou fora de instituição, porque o Senhor disse que tem muitas ovelhas que não pertencem ao arraial. Mas a esses que têm ouvido para ouvir, eu gostaria de, nesse primeiro domingo de 2015, refletir um pouco sobre o que o apóstolo Paulo chama de um caminho sobremaneira excelente, ou o que ele chama de um excelente caminho. Não é à toa, queridos, que esse capítulo 13 de 1 Coríntios está colocado entre o 12 e o 14. O capítulo 12, ele relaciona os dons espirituais, os 9 dons espirituais, que são, como a própria palavra diz, são dádivas, são ofertas, são doações de Deus para o ornamento espiritual da igreja. E o capítulo 14, ele trabalha de uma forma mais amiúda, uma organização, uma legislação sobre como deve ser o uso desses dons espirituais. E esse capítulo 14 é um dos mais transgredidos e desobedecidos da Bíblia no uso dos dons espirituais. Basta dizer, citar um exemplo. Lá está escrito que se alguém fala em línguas e não tem interpretação, cale-se, fale consigo e com Deus. Talvez seja uma das orientações mais transgredidas da palavra de Deus. E Paulo ainda argumenta, porque aquele que fala de forma inteligível, todos vão entender, mas aquele que fala em línguas, ou como muitos chamam em mistério, fala consigo e com Deus, não é para terceiros. Ele coloca, o Espírito Santo através dele, esse capítulo 13, exatamente, e não repito, não por coincidência, entre o que descreve os dons e o que fala sobre o exercício dos dons. E por que isso? Cada igreja no Novo Testamento, Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica, essas igrejas e outras, cada uma tinha o seu perfil, o seu jeito de ser, a sua forma de caminhar. E Corinto era uma igreja atípica. A cidade de Corinto, estive lá várias vezes, o ano passado, o ano atrasado agora, né? Estivemos lá. Era uma cidade portuária, não é, uma cidade extremamente mística, onde havia um cruzamento, em razão do próprio porto, de muitas concepções de religiosidade, e onde o sincretismo imperava. A igreja de Corinto estava nesse contexto. É por isso que nela há orientações específicas, culturais e localizadas, e não transformáveis em regra geral, como, por exemplo, o uso do véu como obrigação, que tinha tudo a ver com a cultura local, e outras peculiaridades. A igreja de Corinto, ela era uma igreja rica nos dons. No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que eles tinham todos os dons espirituais. Não havia ausência de dons espirituais. O grande problema de Corinto era o uso dos dons espirituais, porque eles passaram a ser usados de forma alheia ao que a Bíblia ensina, e ao invés de unirem, o que provocaram? Desunião, geraram complexos, por exemplo, de superioridade. Surgiu uma, entre aspas, elite, entre eles uma casta que se achava privilegiada, e que, porque achava-se assim, gerou outra que desenvolveu o complexo de inferioridade. E Paulo então trabalha isso.
que aquilo que deveria ser usado para unir foi usado para desunir. Os anos 60, início dos anos 70, um grande avivamento varreu o Brasil, e ironicamente, esse avivamento que foi gerado, eu participei e vivi o auge daqueles dias, pelo Espírito Santo de Deus, foi o que mais provocou brigas e divisões, agressões, acusações. Ironicamente, a pessoa da Trindade que existe para unir foi usada para separar. Os dons na igreja de Corinto foram assim. E Paulo, então, nesse capítulo 13, demonstra que todo trabalho e qualquer expressão de espiritualidade sem amor é nula, é vã, é zero. O que ele expõe? Porque a palavra amor, todo casamento que celebra, eu digo, é uma palavra que semanticamente corrompeu-se, perdeu o núcleo, perdeu o significado, perdeu a razão de ser. E eu digo aos noivos, hoje em dia precisa ter cuidado quando alguém diz assim, eu amo você, tenha cuidado, porque você não sabe o que vem, a motivação, o feedback, as intenções, o destino, onde quer chegar, porque ela tornou-se tão abrangente que perdeu o núcleo, o significado original. E Paulo, então, nesse capítulo 13, ele expõe a necessidade de se entender a palavra amor e fala sobre o entendimento equivocado. Há muitos equívocos, há aqueles que acham que está amando, está cego de paixão. Fulano está cego de paixão, louco de amor. Expressões comuns. Há outros que acham que o amor é simplesmente uma expressão, um sentimento platônico desprovido de atitude. É como eu contei a história já aqui do jovem que dizia à esposa, eu vou te dar um colar de estrelas e um pedaço da lua. E ela dizia, antes disso, traga suprimento para dentro de casa, abasteça a família, coisa mais concreta, mais real. Há outros que reduziram a expressão amor a sexo, fazer amor, e isso é usado de forma abundante, e é usado em todos os níveis, não só nos relacionamentos saudáveis e comprometidos, como a Bíblia ensina, mas basta que se vá para a cama, está se fazendo amor. E eu não estou falando a criança, estou falando a adultos, por isso não gosto de meio termo. Há uma decomposição, ou então, para se falar de uma pessoa legal, fulano é um amor, a ela é um amor, agora ela lá e eu cá, né? São colocações que, embora tenham sentido no contexto onde vivemos, é isso que eu quero que vocês percebam, são colocações que fazem sentido para o contexto, mas eu não quero nessa manhã falar de amor no contexto cultural e sequer religioso que nós vivemos. Eu quero nessa manhã extrair, pela misericórdia de Deus, o que é que o apóstolo Paulo está ensinando sobre amor, o que é amor no contexto do texto que acaba de ser lido pelo reverendo Tércio. Do ponto de vista bíblico, que é o eixo do cristão, a Bíblia é o eixo, é o absoluto que relativiza a vida para nós que de fato nos chamamos e nos confessamos cristãos. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra grega ágape, ou agapao, que significa amor sacrificial, divino, genuíno, puro. No Novo Testamento há 3 palavras para amor, as 3 significam amor. A palavra grega eros, de onde vem erótico, erotismo, que fala do amor, da vida conjugal, do matrimônio. Tem a palavra filéu ou filii, que é outra palavra grega que fala de outra dimensão do amor, que é o companheirismo, estar juntos, parceria, cumplicidade, amizade. E por isso a palavra companheiro significa aquele que come do mesmo pão,
companheira é aquela que come do mesmo pão, e tem uma terceira palavra que é a que Paulo apóstolo usa no capítulo 13, que é a palavra ágape, ou agapau, que não é um amor que brota da natureza humana caída. O homem, o ser humano, depois do pecado, ele não conseguiu manter, reter esse nível e essa qualidade de amor. A Bíblia diz que ele só existe em nós quando ele é implantado pelo Espírito Santo de Deus. Quem não é nascido de novo, não conhece. Em várias cartas que Paulo escreveu às igrejas, ele faz referência a esse amor. Em 1 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica; na segunda carta, em Colossenses, a igreja de Colossos, capítulo 1, ele fala, quando ele volta para a igreja de Corinto, ele ressalta o seguinte: a igreja de Corinto, olha aqui, possuía todos os dons, está lá no capítulo 1, mas Paulo não faz nenhuma referência à existência do amor entre eles. Eram ricos de dons, mas favelados de amor. Eram ricos dos dons, mas paupérrimos, miseráveis do ponto de vista do verdadeiro amor. Tanto que o subproduto do falso amor, e uma das recomendações de Paulo aos seus discípulos, Timóteo principalmente, foi que ele exercesse o amor não fingido. É fácil dizer, eu amo você, beijar, abraçar. No entanto, não transformar isso em atitude. E Paulo diz a Timóteo: você aprendeu de sua avó e de sua mãe uma fé pura, autêntica, e que o amor que você exerce não seja amor fingido. Dr. Eugene Peterson, que ainda vive, que foi reitor do seminário de Vancouver, no Canadá, ele diz: não há melhor espaço para fingimento do que a religião. E é verdade, infelizmente. Por isso que eu digo nos cursilhos: quantos estão fingindo que amam, fingindo que são fiéis, fingindo que são leais, fingindo que são honestos, fingindo que são amigos, e transformam, e quando eu digo todos, me incluo, transformamos o culto num baile de máscaras. O apóstolo Paulo diz que o verdadeiro amor arranca tudo isso. Corinto tinha todos os dons, mas como não havia amor, a primeira consequência foi partidos dentro da igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo. Claro, Paulo é o bom. Paulo tem uma cabeça, Paulo é respeitado no mundo grego. Outros diziam: não, eu sou de Pedro. Nós somos do grupo de Pedro. Pedro esteve com o Senhor. Pedro foi designado pelo Senhor naquela madrugada à beira-mar para conduzir o grupo. Aí vinham uns que aparentemente eram mais espirituais, aparentemente, esses são os mais perigosos, que diziam: nós não somos nem de Paulo nem de Pedro, nós somos de Cristo, e venha que tem para quem quiser. Como havia dons sem amor, havia grupos. Vocês estão entendendo? Havia partidos, havia facções, não havia união em torno do cabeça, porque os dons, ao invés de unirem, desuniram. Por quê? Porque faltou o que se chama de o amálgama, que liga, a liga chamada amor. Havia brigas, frequentemente eles iam à justiça um contra o outro, tanto que Paulo, no capítulo 6 da primeira carta, diz: é melhor sofrer o dano, acabem com isso. Falavam línguas, profetizavam, Paulo relaciona, eu vou já falar sobre isso. Mas brigavam, se submetiam ao juízo de um pagão. Havia traições. Paulo fala de um que estava lá, membro da igreja, que era amante da madrasta. Estava lá. Tinha um caso, como se diz no Rio Grande do Sul, tinha um gancho, um cacho com a madrasta.
quê, queridos? Vamos ser honestos. Porque eles viviam a crise do amor. Não valorizaram o amor. Nos versos 1 a 3, Paulo relaciona quais os dons que a igreja de Corinto mais valorizava: línguas, e eu creio no dom de línguas; profecia, também conhecimento, no verso 2; fé, no verso 2; e o exercício da misericórdia também está no verso 2. Mas Paulo deixa claro que o exercício desses dons, sem o amor, eles perdem o valor. Olha aqui, na cidade de Corinto, você sabe que a mitologia grega foi talvez a mais rica da terra, tanto que a mitologia romana é uma imitação da grega com língua latina. Os romanos fizeram como os japoneses fazem com muita eficiência: importaram o know-how e aperfeiçoaram. Os japoneses fizeram isso com eletrônicos e passaram a fazer melhor do que os que criaram, inventaram. Os romanos pegaram a mitologia grega e botaram lá com outro nome, mas o paganismo era o mesmo. E na cidade de Corinto havia um culto pagão que era conhecido como culto de mistério. Só isso aí já era um marketing. O que é que tem lá? Mistério. Ah, então eu vou. Somos assim. O culto do mistério, ele tinha duas manifestações, isso é história, concretas: transe e êxtase coletivo. E isso atraía multidões. E as imagens mais adoradas eram a de Dionísio, deus da natureza, e Cibele, a deusa dos animais selvagens. E na composição desse culto de mistério, eles usavam gongos, metais, que eram supostamente acionados para invocar divindades, afugentar demônios e motivar os adoradores. Então eles batiam os gongos, eles batiam os metais, supostamente para espantar demônio, atrair a divindade e motivar. E Paulo compara, olha aqui, quem estuda a Bíblia, Paulo compara o exercício dos dons sem amor a isso. Ele diz: são como metal que soa ou símbolo que retine, é só barulho. Entendem por que Paulo fala essa linguagem cultural? O que Paulo está dizendo é: se vocês têm todos os dons como têm, no entanto, vocês não têm amor, vocês estão equiparados aos adoradores de Dionísio e de Cibele, é só barulho e nada mais. Nesse verso 1 ele deixa claro que o Senhor não usa a sua glória, não usa para a sua glória um convertido que não ama. A identidade do cristão não é poder, e poder é bom e bênção. A identidade do cristão é amor. Nisto o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros de todo o coração. Esta é a identidade. O inimigo é capaz de mistificar, de imitar poder, de imitar sermões, ele só não consegue amar. E Paulo deixa isso claro. Uma outra prática desse culto chamado de mistério, que durou séculos e séculos na cidade de Corinto, era a adoração a Moloque. Quem era Moloque, queridos? E hoje eu não estou preocupado em sermão, mas em fazer um pequeno estudo. Quem era Moloque? Era uma divindade a quem Manassés, o rei, filho de Ezequias, que foi o pior homem da Bíblia. Eu já disse aqui que uma mulher
conversando comigo, disse: o meu marido é o homem mais ruim do mundo. Eu falei de Manassés, ela disse: não, assim também não. A Bíblia diz que Manassés era agoureiro, consultava as nuvens para adivinhação, sacrificou 2 filhos a essa divindade no fogo, queimou 2 filhos vivos. E mais, diz a Bíblia que o prazer dele era provocar a Deus. Você imagine, você com um vizinho desses aí, o negócio era contratar logo uma mudança. Pois bem, na cidade de Corinto cultuava-se Moloque, e o povo hipervalorizava sacrifício, ou financeiro, ou de vida. Mas Paulo diz: vocês podem, eu posso entregar o meu próprio corpo para ser destruído em praça pública. Sem amor, de nada valerá. Ele deixa claro, ele diz: qualquer sacrifício. Há muita gente hoje que cria uma expressão chamada pagar o preço, que é uma forma de apresentar autossacrifício. E há uns que acham que porque oraram 30 dias, Deus tem a obrigação de responder, ou porque jejuaram. A única coisa que move o coração de Deus em nossa direção chama-se o amor, que gera a graça e a misericórdia. Paulo diz: tenham cuidado, qualquer sacrifício sem amor não tem valor e é comparável a cultos pagãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: Paulo, já no 1º século da era cristã, alertava para o fato de que, ainda que a pessoa seja capaz de dar todos os bens, entregar o próprio corpo para ser queimado, se não tiver motivação certa, uma teologia certa, amor, nada disso adiantaria, e sem amor todo sacrifício se perde, nada se ganha. Por isso, o amor é superior aos dons. O amor, ele cerca os dons. O amor é a atmosfera do exercício saudável dos dons. Por isso, é um caminho sobremaneira excelente. É como se Paulo dissesse: vocês estão no caminho, o caminho é Jesus, agora eu vou mostrar um caminho dentro do caminho. E esse só anda quem está disposto a amar. Agora, quais são as características do amor? Nos versos 4 a 8, eu quero correr por cada hora. Ele diz: o amor não é o que eu penso, esse amor. O amor não é o que a mídia diz, não é esse deboche que se vê. O amor é isso, e por isso ele é dom de Deus na nossa vida. A primeira característica do amor que Paulo fala é que o amor é paciente. O amor é o quê? Paciente. A palavra que ele usa é a palavra grega makrotumen, no verso 4. Traduzida, ela não é traduzida por uma palavra apenas, mas por uma pressão. Ser paciente do ponto de vista do amor abordado por Paulo, sabe o que é? É aquele que tem poder para vingar-se, mas não se vinga. É aquele que diz: eu tive aquele cara na alça da mira, mas fui constrangido a não apertar. É aquele que diz: eu tive toda a documentação para liquidar a vida dele, a vida dela, mas queimei. Pastor Ernesto Tonini, dos maiores líderes cristãos desse país, hoje está com 100 anos, lúcido e pregando. Quando ele teve a sua experiência com Deus, tremenda, que eu já contei, ele abriu a gaveta da escrivaninha, tirou documentos preciosos guardados ao longo da vida, que poderiam detonar com alguns desafetos, documentos que poderiam liquidar. E aos prantos, depois
da conversa que teve com Deus, ele contou sozinho, mandou a família sair. Em soluços ele foi ao quintal, abriu um buraco, botou os papéis, derramou álcool, queimou, tapou e partiu para uma vida vitoriosa. Paciente, do ponto de vista da palavra grega macrotumen que Paulo usa, é isso, é ter vontade de dar o troco, é ter como dar o troco, é ter todas as chances e não dar. Flávio Josefo, historiador, ele diz que a cidade de Corinto tinha uma característica, é que as pessoas viviam com os nervos à flor da pele. Será que tem alguma semelhança com hoje? A flor da pele. Qualquer coisa era motivo para briga, para contenda, para descompostura. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, diz: é melhor sofrer o dano, que para eles era um absurdo. E deixa claro uma coisa, que prazer sem amor gera doença emocional. Esse é um dos problemas da pós-modernidade, é o prazer a qualquer custo, que depois tem as cobranças emocionais, a sensibilidade exagerada, pavios curtos, muitas vezes tem que ver com o exercício continuado e sistemático de um prazer transgressor. Deus fez o prazer para ser vivido, mas dentro da ordem por ele estabelecida. Em segundo lugar, Paulo diz que o amor é benigno. E a palavra que ele usa significa simplesmente isso: bem tratar a quem nos maltratar. Benignidade é a resposta do nascido de novo. O religioso não é. Ele pode estar todos os dias cumprindo obrigações religiosas, mas na hora da reação a benignidade é sepultada, é dar a face ao que lhe fere, é andar segundo a mira. Isso é benignidade, é o primeiro pensamento ser benigno. Eu faço muito esse exercício comigo quando eu tenho raiva no trânsito. Às vezes a pessoa dá uma freada na minha frente, a minha primeira reação é querer engolir. Eu digo: interessante, esse chip ainda não foi arrancado. Gary Collins diz que 90% da vida é reação e 10% é ação. O Brasil hoje é um país que está liderando em homicídios no mundo, e a área onde há mais homicídios no Brasil, estatisticamente comprovado, eu já vi, é trânsito. Por quê? Por causa das reações. Um acólito nosso que recentemente fez um curso de 15 dias por determinação do Detran, foi orientado, os alunos foram orientados assim: se vocês atropelarem um motociclista, saiam do lugar, vão para a delegacia, registrem o boletim de ocorrência, mas evitem ficar no lugar, porque nós temos estatísticas que mostram que a primeira reação deles é chamar os companheiros e partirem para a agressão. O benigno é aquele que às vezes é chamado, me desculpem a expressão, mas eu quero ser claro, de babaca. É um trouxa, porque no sistema tornou-se ser sério pensar primeiro o mal. Um fulano é esperto, está ligado, não é bobo, não é menino. Por quê? Porque a primeira reação é pensar o mal, e às vezes age para depois descobrir que não era. Então Paulo diz que o amor é benigno. Alguém disse a Dom Paulo: senhor, como é que o senhor olha para aquele indivíduo, e mostrou uma pessoa, e diz o que o senhor disse, só coisa boa? O senhor não sabe que ele é? Aí abriu o verbo. E Dom Paulo disse: não, meu filho, é que eu olho e já vejo ele transformado. A mente benigna é assim. A mente maligna, a primeira reação, como um instantâneo de foto, é pensar primeiro o ruim, o mal. Terceiro lugar, Paulo diz que não arde em ciúmes. Eu vou correr, verso 4. Eu quero só dizer o seguinte, olha aqui para mim. Para nós, para nossa carne, é mais fácil chorar com quem está chorando do que alegrar-se com quem se alegra.
Porque alegrar-se com quem se alegra, às vezes gera um ciúmezinho. Por que ele foi abençoado e eu não? Porque ele que chegou agora é como aquilo que Jesus conta. Os que trabalharam 12 horas ganharam 10 denários, os que trabalharam 6 ganharam. Aí quando foi feito o pagamento para os que só trabalharam 1 hora, o dono da fazenda pagou a mesma coisa, os outros se enciumaram e chamaram o presidente do sindicato. E disseram que está errado, e estava mesmo. É injusto, e era. Mas a graça é injusta. Essa semana eu recebi uma mensagem que dizia assim: a misericórdia, o perdão é injusto, é a prática da misericórdia. Então o que Paulo está dizendo é que não arder em ciúmes é mais difícil do que chorar com quem chora, porque para chorar com quem chora a gente às vezes diz tadinho. Ou como dizia um que eu conheci antes dele do que eu, para alegrar-se com quem se alegra, muitas vezes é dizer: puxa, esse cara começou muito depois de mim, andou muito menos que eu e já conseguiu muito mais do que eu. Alegre-se com quem se alegra. Então Paulo diz: não arda em ciúmes. Em quarto lugar, ele diz que o verdadeiro amor não se ufana. A palavra grega significa estar cheio de vento, um balão ambulante. Quando eu era menino, a gente ia para esperar as jangadas. Hoje não tem mais isso, né? Lá numa praia da Paraíba, a gente ia esperar as jangadas e queria saber se tinham trazido baiacu. Porque o passatempo, Marcílio, que a gente gostava era ficar coçando o baiacu aqui, ó. E ele inchando, e se brincasse morria. Você quer destruir uma pessoa assim? Se você for de coração inclinado para isso, é só cobrir de elogio. Cara, você é o bom. Olhe, sinceramente, eu já andei muito, mas nunca conheci alguém competente como você. Ah, se todos fossem iguais a você. Daqui a pouco ele morre. Eu já contei que eu tive um amigo de juventude que era assim. Até para pecar ele dizia: eu peco melhor do que vocês. Quer aprender a errar? Venha fazer um curso comigo. Agora no sepultamento de Carol, minha irmã, que amanhã faz 1 semana, ele estava. E eu comecei a conversar, e Alexandre Filho, muito esperto, lá para as tantas olhou e disse: pai, esse é aquele. Eu disse: é. É aquele. E Alexandre Filho notou que em 5 minutos ele contou as 7 histórias de vantagem. É uma patologia. Então Paulo diz que o verdadeiro humor não se ufana, porque quem ama de verdade sabe que isso é dom de Deus, que vem dele. Essa doença se instalou, e uma das manifestações dessa enfermidade é que começam as comparações com um com o outro, com um com o outro. Quinto lugar, o amor não se ensoberbece. Está aí, o que eu estou dizendo está escrito. A Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede o quê? A ruína. Isso é uma lei. Ah, eu não creio, problema seu. Isso é lei, isso não tem nada a ver com igreja, com religiosidade. Isso é como gravidade, pulou, desce. Ah, eu não creio na gravidade, pula do 30º. Que quando você achar que crê, morreu. A soberba precede a ruína. Atrás da soberba vem a ruína. E é uma ruína tão hipnótica que a pessoa nem faz conexão entre a soberba e ela. Assim como diz a Bíblia, a humildade precede a honra. O que gerou a queda de Lúcifer foi a soberba. Se você ler Abacuque,
Lúcifer um dia olhou para o trono de Deus e disse: vou subir acima das estrelas, acima do trono, e lá me assentarei. E o Senhor disse: de lá te derribarei. Então, se você tem dons espirituais, eles são para servir a Deus e aos seus irmãos, e não para criar casta espiritual. Em sexto lugar, não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. Resumindo, quem tem dons espirituais olha menos para si e mais para o outro. O eixo não é o ego. Você já olhou para um lado e para o outro em algum culto e teve a coragem de perguntar: meu irmão, minha irmã, você está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Já contei que um dia numa igreja, eu gostava disso, depois disso parei. O povo em pé, eu disse: agora vamos nos abraçar. Aquela história, e todo mundo se abraçava, era beijo, abraço. E havia um engenheiro recém-convertido e um irmão olhou e disse: eu amo você. Disse: mentira, você é mentiroso. Foi um choque. Você não me ama, você não sabe quem eu sou, de onde eu venho, você não sabe os meus problemas, nunca procurou saber. E desmontou a coreografia. Sétimo, o amor não se exaspera, isso é, não se irrita, não se ressente do mal. Há pessoas que são matusalêmicas para ressentimento. Matusalém foi aquele indivíduo que viveu 900 anos. E eu não vou longe, eu tinha um irmão assim. Um dia encontrei meu irmão, que ele era um militar carrancudo. Que foi? Estou com raiva. Algum problema recente agora, essa semana? Não, faz 15 anos. 15 anos, remoendo, como chiclete, mascando ódio. Mascando ódio. O amor não se ressente, ou melhor, não se conduz inconvenientemente. Em penúltimo lugar, não se exaspera, isso é, não se irrita. É o melindroso. Você conhece o melindroso, a melindrosa? O não me toque. Quem ama não é assim. Há pessoas que se exasperam com tanta facilidade que você tem que ter cuidado com o que vai falar. Antes de encontrar, tem que ensaiar. Ir para frente do espelho. Bom dia. Não, assim não dá. Se eu falar assim, eu já conheço. Bom dia. Não, aí... Porque tratar com gente hipersensível, e eu perguntei a Tércio, que é psicólogo, e já havia perguntado a um psiquiatra, a hipersensibilidade é doença? É. Justamente porque é hiper, é além da sensibilidade. É aquele que você não pode tocar. Você toca e a sensação é que provocou uma revolução. A Bíblia diz que aquele que ama não é hipersensível, não se exaspera, não se ressente do mal, não se machuca. E em último lugar, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Por isso, quem ama passa a ser referencial. Amém? Um repórter perguntou ao nosso querido reverendo Ariovaldo Ramos, por ocasião de uma eleição em São Paulo, o repórter disse: reverendo, é provável que daqui a algum tempo os evangélicos sejam maioria no país. Como será então a ética política e social? E Ari, com aquela economia de palavras dele, Ari disse: vai ficar pior do que está. Foi um choque. Ari disse: infelizmente nós somos um povo que ainda mente para justificar erro. Nós somos maus pagadores, há bancos que não querem fazer financiamento para pastor, mas de jeito nenhum. Ainda fazemos cópias de produtos sem autorização. Olha aqui, olha aqui.
Eu conheço um pastor lá de São Paulo, está aí na mídia, que um rapaz conhecido meu escreveu um livro, Bichinho, e levou para o pastor prefaciar, porque ele disse: o pastor tem nome, vai me ajudar. Sabe o que é que esse indivíduo fez? Pegou o livro do rapaz, que era para ele prefaciar, levou para a gráfica e publicou como autoria dele. Está aí. E diz ali: levamos objetos dos locais de trabalho sem que ninguém permita, caneta, bloco, lápis. Somos um mau exemplo de profissionais. Claro que há exceções honrosas. Eu já ouvi muitos empresários cristãos dizerem: Deus me livre de empregado crente. Já ouvi aqui. Quem ama, diz Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe qual é o problema desse verso 7? A palavrinha tudo. Tudo sofre, pare para pensar. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aquele que ama entende que o sofrimento não é sinal de derrota, porque Jesus sofreu. E Paulo conclui essa peça de ouro, que é o capítulo 13, dizendo: o amor, verso 8, este jamais acaba. O amor jamais acaba. Queridos, é incomparavelmente melhor a vida de um homem que experimenta e vive o amor de Deus. Somos chamados a viver esse amor com intensidade e determinação, porque a Bíblia lá em Cantares 8, verso 7 diz: as muitas águas não podem apagá-lo. Amém? Vamos repetir? As muitas águas não podem apagá-lo. Águas na Bíblia tem a ver com provação. Lembram da casa com os 2 fundamentos? É por isso que a Bíblia diz que não havia mar, não há mar no céu, porque ela simboliza a luta. E o apóstolo Paulo diz que as muitas águas não apagam o verdadeiro amor. E ele conclui mostrando que o amadurecimento do homem, a compreensão desse amor, é algo somente possível para aquele que busca o Senhor. É por isso que quando ele sai do capítulo 12 dos dons, que traz essa ideia de superioridade, e os dons são bíblicos, e eu creio, e o Senhor me deu dons espirituais que não preciso relacionar. É por isso que ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora que eu sou homem, eu falo como homem. Homem, mulher, maduros na fé, crescidos espiritualmente, creem nos dons, buscam os dons, recebem os dons, mas sabem que há um caminho sobremaneira excelente e muito melhor, que é o amor, porque o amor jamais acaba. Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior deles. Que Deus nos faça assim, para que as dádivas de Deus não sejam patrocinadores de vaidade, de orgulho, de status, mas que Deus nos dê um banho de amor, uns pelos outros e de todos pelo Senhor Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o que eu disse aqui não foi nada do homem, foi tudo da palavra de Deus. Que é bom quando nos incomoda, é bom quando nos desestabiliza, porque há muita gente, e hoje é a era em que nós, quando alguém prega, nós estamos muito mais preocupados com a comunicação do que com a essência. Vivemos a era dos comunicadores. Então o indivíduo às vezes comunica bem, fala sobre amor e não ama, fala sobre perdão, não perdoa, fala sobre graça, mas cobra, porque o verbo não encarna. Comungam com mágoa no coração,
comungam sem perdoar, comungam isolando. Queridos, nesse primeiro domingo de 2015, Deus nos chama à verdade, para que não sejamos só um ajuntamento, para que não sejamos só uma igreja estatisticamente grande, mas para que sejamos povo de Deus, que anda segundo a milha, que ama, povo que descobre que há um caminho sobremaneira excelente, que é o amor. E depois Paulo volta a falar nos dons. Pegue os capítulos 12, 13 e 14 e faça um sanduíche com o 13 e coma, e você vai ter saúde espiritual para a glória do Senhor. Amém. Deus nos abençoe.